Olá, meus irmãos, membro aqui da sala de estudo bíblico básico. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu havia dito que tinha fundado este grupo para nós estudarmos junto a Bíblia, e eu comecei a falar acerca do fruto do Espírito Santo, onde o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E eu comecei falando um pouco sobre o amor, porque tudo começa com amor. Deus amando o mundo, manifestando ao mundo, e por esse amor tão grande que ele sentiu pela humanidade, ele decide salvar a humanidade, entregando o seu único filho para ser sacrificado, para que o mundo pudesse alcançar a salvação. O livro de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei um pouco acerca do amor. Falei do amor de Deus, falei do amor que temos que ter, um amor próprio, temos que amar a cada um de nós. Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos como sendo seu discípulo se eles manifestassem o amor. Ele diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amardes um ao outro. Ele diz que devemos amar a Deus acima de tudo, de espírito, alma e corpo. Mas também devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E eu estou tentando explicar que existem três tipos de amor. O amor eros, que é o amor erótico, aquele amor que o marido sente pela esposa, a esposa sente pelo esposo, ou que leva as pessoas a namorar um ao outro. Este é chamado amor eros. E existe o amor filial, que é o amor de família, é o amor entre os pais e os filhos e os pais, o amor que leva as pessoas a sentirem, a estarem bem junto, um lado a lado. E existe o amor ágape, que é o amor semelhante ao amor do Pai, o amor de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho que nós temos que nutrir por pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que são céticas, nós devemos ter um sentido exclusivo, um amor espiritual, ou seja, um desejo sincero de fazer essas pessoas encontrar-se consigo mesmo. E, acima de tudo, ter um encontro pessoal com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, como Salvador e pessoal. E quero falar sobre o amor de Deus. Esta modalidade de amor é a mais importante, é a mais significativa e que produz benefício mais profundo ao ser humano. Realmente, esse amor ágape, é a base da própria vida. O amor a Deus, quando sentimos este amor profundo dentro da nossa alma, quando colocando em absoluto, em primeiro plano em nossa vida, naturalmente, passo a passo, vai criando todas as condições necessárias e suficientes
para que possamos habitar nessa terra em condições semelhantes a que Adão e Eva vivia quando habitavam no jardim do Éden. Então nós podemos viver no sentimento espiritual de um paraíso terreno quando estamos unidos o nosso coração ao coração do próprio Deus. Isso não é apenas uma teoria, mas é uma realidade criada pelo próprio Deus. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, qual foi o amago de sua mensagem? Jesus produziu cura divina, a libertação dos cativos. Ele restaurou visões aos cegos, deu capacidade para os coxos andarem, ressuscitou inclusive os mortos. Bem, isso era a evidência no seu ministério e estava dentro do contexto principal de sua palavra. Entretanto, o que mais nos chama a atenção na sua mensagem, acerca de que ele nos levava a refletir sobre o reino de Deus e o que vem a ser este reino de Deus, senão o próprio jardim do Éden, aquele jardim que está escondido, onde Deus lacrou para que o ser humano não pudesse entrar, mas nós podemos entrar agora ao aceitarmos o Filho de Deus, porque o próprio Jesus disse para o ladrão que, arrependido, pede que Jesus tivesse misericórdia dele quando entrasse no seu reino. O que Jesus disse? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, todos os seguidores do Senhor Jesus, todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, eles fazem parte do reino de Deus neste mundo em que vivemos. Então, nós devemos nos sujeitar a Cristo e as leis espiritual, as leis do Espírito Santo, ou seja, temos que ter a convicção da vida eterna. Temos que ter essa convicção, essa certeza de que se estamos salvos em Cristo, a vida eterna pertence a cada um de nós. Essa deve ser muito mais importância na vida de cada um de nós, que as leis deste mundo, que são uma lei injusta, mas a lei que o Espírito Santo grava em nosso coração, ela é uma lei que nos leva a ter harmonia com Deus. A lei deste mundo, ele é muitas vezes distorcido pelo poder político, pelo poder econômico, mas a lei espiritual, ela é eterna. Quando nosso maior amor, no sentido de amar ao Senhor, no sentido vertical, ou seja, ao Senhor Jesus, automaticamente somos transportados para o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Apóstolo Pedro também diz isso. Então, o que nós temos que entender é que viver sobre a sombra do Altíssimo, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está guardado, protegido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, podemos ficar tranquilo quando estamos vivendo sobre a graça de Deus, sobre a sombra do Altíssimo. A palavra de Deus, ela deve ser aquele que rege os nossos corações. A palavra de Deus deve purificar a nossa alma, arrancando tudo aquilo que é desnecessário, todo aquilo que impede, todo aquilo que está trancado em nossa vida, que está impedindo o nosso coração. A palavra de Deus deve arrancar as pedras do nosso coração. Deus diz que aqueles que se convertem a Ele receberão um novo coração, coração de carne, o coração capaz de se compadecer, de se comover. Isto é aqueles que aceitam, aqueles que assumiu a fé no Senhor Jesus Cristo, com
exclusividade, tem condição de amar a Deus de acordo com o primeiro grande mandamento. É isso que nós temos que entender, amados, que amar a Deus é viver a prática desse amor. Muitas vezes exigimos de Deus o seu poder é, em nossas vidas. Queremos ver os milagres maravilhosos do passado se, se repetindo na nossa vida, no presente, porque acreditamos nele e na sua palavra. Porém, esquecemos muitas vezes também que para isso acontecer, devemos ter os nossos corações completamente preenchidos pelo Espírito Santo, preenchido pelo poder do alto, do Espírito Santo. Devemos ter os nossos corações completamente purificado com o sangue do Senhor Jesus. Infelizmente, isto não tem acontecido, amados. Muitas vezes estamos tão envolvidos com os problemas cotidianos que deixamos de adorar a Deus como deveríamos adorar. Porque está escrito assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procede, nisto procede loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Segunda Crônica, capítulo 16, verso 9. Existe uma batalha dentro do nosso interior. É um conflito dentro do nosso interior. A Bíblia diz que existe duas naturezas que guerreiam entre si mesmo. A nossa guerra particular, ela é travada dentro da nossa alma, uma guerra interior, um conflito interior, a carne querendo prevalecer contra o espírito querendo prevalecer contra a carne, o espírito almejando glorificar a Deus, a carne querendo o pecado, almejando o pecado, as delícias do prato do pecado, e por isso esse conflito, esta guerra, que está aqui em 2 Crônica 16, 9. Daí, então, podemos tirar que a conclusão a respeito de que muitas vidas cristãs não, não compreenderam, muitas vezes, a promessa de Deus, que Deus nos perdoe, amados, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que muitas vezes nós nos afastamos de Deus por causa da ignorância, omitimos o nosso maior amor, deixamos de prestar o nosso culto particular a Ele. Muitas vezes a única maneira, a única maneira que nós adoramos a Deus é quando estamos reunidos dentro de um templo, mas não é isso que deveria acontecer. A nossa adoração deveria ser todo instante, todo momento, adorando, clamando, suplicando, almejando estar unido a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos orar sem cessar. Essa oração silenciosa, essa oração espiritual, orar em espírito. Então, precisamos disso, amado. O segredo do sucesso na vida de todos nós depende de como nós tratamos o amor de Deus, como nós dedicamos o nosso amor a Deus. Quando nós amamos Ele de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, amando Ele de alma, espírito e corpo, ele vem e habita entre nós, habita dentro de nós através do seu espírito, porque está escrito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Então, por sua vez, ele enche o nosso coração desse amor, desse relacionamento mais estreito entre o Criador e a sua criatura. Além do mais, o próprio Senhor disse: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa é a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque
os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos por mim. Segundo, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Então, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus nos dá a condição de amar ao Senhor. Ele nos dá a condição de amarmos Ele de verdade. Consequentemente, seremos um povo diferente, uma nação santa, um só rebanho de um só pastor. O reino de Deus só pode existir na base profundo do puro amor de Deus. O profundo, o puro amor só pode brotar naqueles que amam a Deus, que vive sobre este amor. Deus é amor e Ele é Espírito. E é necessário que nós venhamos adorar Ele em espírito e verdade. O Espírito de Deus está dentro de cada um de nós, Ele habita dentro de nós. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, Ele se apossa da nossa vida. Não é o batismo ainda com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo nós veremos depois, provavelmente será o último áudio que estarei gravando, mas próximo áudio eu estarei falando sobre o fruto chamado alegria, a alegria como um fruto do Espírito Santo. E assim nós vamos conhecendo os frutos. São 9 frutos, são 9 gomo desses frutos que nós precisamos conhecer para o nosso crescimento espiritual. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus nos conceda paz, que Deus nos leve ao profundo do encontro com Ele, que o Eterno esteja sobre cada um. Hoje é sábado, então este será o único áudio que estarei gravando hoje. Grande e poderoso Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, para glorificar a Ti, para dizer, Senhor, que sou grato pela Tua misericórdia, por compreender, Senhor, que o Teu amor é derramado em meu coração, pela presença gloriosa do Espírito Santo que foi me concedido, por compreender, Senhor, que a eternidade está dentro de mim, através do anseio que o Senhor colocou, o anseio pela eternidade. Cada ser foi criado com a imagem e semelhança de Ti, tendo o Espírito eterno como sendo aquele que nos orienta, que nos guarda, que nos protege, porque o próprio Jesus, ele disse que o Espírito Santo que viria e habitaria em nós, ele nos iria orientar sobre todo o aspecto, tudo aquilo que devemos fazer para que tenhamos a comunhão perfeita contigo. Então, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar, dizer muito obrigado, que tua graça protetora esteja sobre nossa vida, em todo aspecto, em todo instante da nossa vida, que sejamos dirigidos por esse espírito de amor, por esse espírito profundo, espírito de gratidão, de paz e harmonia em nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas 2 filhas, Pai, pela Simone e Silene, pelas minhas 3 netas, pela Isabela, Gabriela, Helena, Pai. Eu oro, Senhor, pelos meus 2 genros, pelo Carlos, Rodrigo, Pai. Eu oro, Senhor, por toda a minha irmandade, pedindo que tua paz, tua harmonia gloriosa do teu Espírito Santo esteja sobre a vida de todos. Eu digo amém e amém.